Boa noite, bem-vindas a mais uma sessão do Passo a Passo, desta vez com uma grande amiga, a Cátia Sá Guerreiro. Cruzámos-nos na vida, num momento, e ficámos amigas para o resto da vida. Sempre também no âmbito social, agora somos colegas na AES, além de grandes amigas. E eu, quando pensei na Madre Teresa para ser um exemplo de pessoa inspiradora, lembrei-me de outra pessoa inspiradora, que é a própria Cátia, e que tem uma ligação muito pessoal com a Madre Teresa e que nos pode falar. Portanto, passo-te a palavra, Cátia, obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada, Inês. Olá, boa noite a todas. Também agradeço muitíssimo o convite para estar aqui convosco esta noite. E é verdade que aqui a amizade que me une à Inês nos tem levado a muitas coisas inspiradoras que temos partilhado na vida. E obrigada pelo desafio para falar sobre a Madre Teresa, que de facto é uma mulher pela qual eu tenho uma grande admiração e uma santa por quem tenho muita devoção. E então vou ter uma dificuldade, vou-vos já dizer, que é de dizer tudo o que tenho para vos contar no espaço de tempo deste Zoom. E, portanto, seja o que Deus quiser, Inês, por favor, avisa-me quando faltarem assim poucos minutos para eu poder acelerar, se for caso disso. Então, a Inês desafiou-me a partilhar um bocadinho convosco, um, o que vou vivendo ao longo da minha vida na companhia desta grande mulher que foi a Madre Teresa de Calcutá, esta santa da Igreja que é a Madre Teresa de Calcutá. Opto por contar-vos um bocadinho da história da Madre Teresa, mas da minha história plasmada e influenciada, muito influenciada e inspirada pela Madre Teresa. Assim, em traços gerais e para introduzir o tema, todas nós conhecemos a Madre Teresa, quanto mais não seja a imagem da Madre Teresa é-nos muito gráfica, aquele sari, o hábito, que é um sari indiano, branco e azul, dispensa qualquer apresentação, é impossível que haja quem não conheça as missionárias da caridade. Depois conhecer os detalhes já é outra coisa, mas pelo menos a figura da Madre Teresa, aquela mulher pequenina, muito torcida, que devia pouca beleza, é conhecida certamente de todas nós. Se em traços gerais, e só para ficarmos dentro do contexto, a Madre Teresa nasceu em 1910, a 26 de agosto, é uma mulher albanesa, nasceu no seio de uma família albanesa e desde cedo sentiu que Deus a chamava à vida consagrada. Acabou por, aos 18 anos, ingressar numa congregação, na congregação das Irmãs do Loreto, e nessa altura deixou a sua família para ingressar na congregação e foi colocada na Índia. A Madre Teresa, esta congregação dedica-se à educação de meninas e, portanto, ela foi para a Índia como missionária, mas a trabalhar em colégios, meninas que provinham de condições socioeconómicas favoráveis, portanto, ela trabalhava com gente com posses. Um, a Madre Teresa faz uma curva grande na sua vida, que aproveito e vos digo já, sempre muito interpelada pelas diferenças sociais que via acontecerem na Índia, muito inconformada com o facto de viver num lugar abastado e com meninas de posses, sabendo que à volta do colégio e da residência onde ela morava havia tanta gente com pobreza, esta inquietude nunca a largou. E numa determinada data, quando tinha mais, portanto, ela tinha 18 anos quando ingressou na congregação, quando tinha ali à volta dos 35, a fazer uma viagem pelo centro da Índia, numa missão própria do colégio, confrontou-se com a realidade da pobreza nas carruagens do comboio onde viajava. E o episódio que marca a viragem de vida desta mulher é ela ver um pobre sentado no chão do comboio e que lhe estende a mão e que diz: Tenho sede. E a Madre Teresa, naquele tenho sede daquele pobre, viu o tenho sede de Jesus na cruz, aquele apelo de Jesus, e que ela identificou que o Jesus que tem sede na cruz, mais do que a sede de água, ele tem sede do amor da humanidade para com ele que se entrega pela humanidade, tem sede deste amor da humanidade. E a Madre Teresa, a partir dali, nunca mais ficou sossegada, porque ouvia constantemente este grito: Tenho sede do Jesus na cruz, tenho sede do teu amor, tenho sede da tua entrega, uma entrega específica na dedicação aos mais pobres dos pobres. E começou a encruzilhada dela nesta altura, em 1948, portanto já tinha ela 38 anos, conseguiu a autorização para deixar a congregação do Loreto e lançou-se às ruas da Índia com uma única perspectiva, que foi cuidar dos mais pobres dos pobres, ou seja, ir
ao encontro daqueles de quem que têm tanta sede de Deus e de quem Deus tem tanta sede. Muito interessante é pensarmos esta mulher, não era de todo uma pessoa desintegrada do Loreto. Ela era uma excelente professora, tinha muitas alunas sempre de roda dela, de tal forma que três das alunas com quem ela melhor se dava, deixaram também a congregação do Loreto e foram as três primeiras missionárias da caridade a juntar-se com a Madre Teresa. Mais tarde, uma delas vem a ser a irmã Nirmala, que é a sucessora da Madre Teresa depois na congregação quando a Madre Teresa morreu. Portanto, uma mulher sempre muito integrada no seu lugar, mas muito consciente que Deus a chamava a algo mais. Não vou deter com os detalhes, apenas dizer-vos, para termos uma ideia, entre 1948, quando ela saiu então para as ruas de Calcutá, nesta missão que é de servir os mais pobres dos pobres, e reparem, não é servir a pobreza, é servir os mais pobres dos pobres. Ela dizia que se eu só tiver um lugar e tiver dois pobres diante de mim, eu vou escolher, vou selecionar aquele que é o mais pobre, o que está em piores condições. Ela, em 1948, sai para a rua neste desafio e apenas em 1962 viu os estatutos da congregação aprovados. Portanto, reparem, tinha quase 40 anos quando se lançou nesta aventura e, portanto, a ideia que nós, quando se lançou na aventura e depois mais 15 para deixar, para conseguir que o Papa desse então os estatutos à congregação, portanto, por isso a imagem que nós temos da Madre Teresa é sempre de uma mulher envelhecida, que ela de facto já tinha franca idade quando tudo isto se passou na vida dela. Sabemos depois, e recomendo vivamente, se tiverem curiosidade, que procurem o discurso que a Madre Teresa fez em 1979 nas Nações Unidas, quando lhe foi atribuído o Prémio Nobel da Paz, das primeiras mulheres a quem foi atribuído um Nobel e, sobretudo, o Nobel da Paz, em que ela, em 79, vale imensa pena. Vou ouvir o discurso dela, porque é um discurso completamente pró-vida, pois toda a gente caladinha a ouvi-la falar de caridade, de amor de Deus e mais. Olhem, levou para toda a gente lá nas Nações Unidas uma pagela com a oração de São Francisco, aquela senhora, fazei de mim um instrumento da vossa paz, para pedir a paz. Então pôs a malta toda a rezar em plena cerimónia de entrega dos Nobel. Portanto, se imaginam, é sempre uma mulher assim, com uma presença avassaladora, pequenina, muito pequenina sempre, mas muito grande na retórica e na forma como ela conseguia chegar às pessoas. Espalhou-se esta congregação por todo o mundo, como sabemos, a Madre Teresa vem a morrer a 5 de setembro de 1997, depois há de ser canonizada por João Paulo II, São João Paulo II depois em 2003, e canonizada, perdão, beatificada em 2003 e canonizada depois em 2016 pelo Papa Bento XVI. E então é desta mulher que vos venho falar, da influência que esta mulher tem na minha vida, e por isso eu vou contar-vos um bocadinho da minha história com a Congregação das Missionárias da Caridade, eu que sou uma mãe de família e que não tenho de todo vocação de consagração. E se alguma vez me interroguei a este propósito, porque é natural que nos tenhamos interrogado todas nós, a determinada altura na nossa vida, eu também me interroguei naturalmente, mas rapidamente Deus Nosso Senhor me fez ver que o meu caminho não era de todo por uma congregação, mas era pelo mundo, pelo meio do mundo, e de facto é aqui que estou, e é aqui que Deus me chama, e é aqui que gosto de estar, mas sou verdadeiramente apaixonada pelo carisma das missionárias da caridade. Então, as Missionárias da Caridade, esta congregação chegou a Portugal em 1982. A primeira casa que abriram foi em Setúbal, uma casa que ainda existe. Depois, em 1986, abriram a segunda casa em Portugal, em Chelas, e em 1989 a terceira casa em Faro. Portanto, esta congregação tem três casas em Portugal. Entretanto, só assim por curiosidade, a congregação estende-se para também uma secção masculina, também há irmãos missionários da caridade, não há em Portugal, e também existe um ramo contemplativo das missionárias da caridade. Portanto, esta congregação também tem irmãs e irmãos contemplativos. Portanto, tem uma dimensão muito maior do que aquela que nós, por exemplo, em Portugal conseguimos percepcionar e de facto chega aos 5 continentes, tendo muitas vocações nos dias de hoje. Como é que a Cátia chega às Missões da Caridade e como é que a Cátia, enfim, se relaciona com estas irmãs? Então, olha, estava no 11º ano, sem saber muito bem o que havia de fazer da vida. Sabia que tinha que ir para o 12º e que depois havia de ter que estudar alguma coisa de superior.
mas não sabia muito bem para onde me virar, porque eu gostava de tanta coisa e era de áreas tão diferentes que não sabia muito bem para onde me virar. Tenho uma família marcada pela área da saúde, várias tias enfermeiras, muitas enfermeiras na minha família, mas eu sempre achei que isto do hospital não era para mim, porque o cheiro ao éter e aquelas coisas horrorosas do hospital não eram para mim. Então, nas férias do Natal, do 11º para o 12º ano, eu fazia parte de um grupo de voluntários, enfim, um grupo de reflexão que havia na Universidade Católica, que era o GASUC. Eu ainda não estava no ensino superior, mas tinha amigos no ensino superior que me tinham desafiado para pertencer. Então, ia lá uma vez por semana, aos encontros do GASUC, e uns amigos desse grupo desafiaram-me a passar uma semana na casa das Irmãs da Matriz de Calcutá, em Setúbal. Eu estava no 11º ano. E então lá fui eu, sem saber de todo ao que ia. E esbarrei com a pobreza no seu limite. Uma miúda do 11º ano, nunca mais me vou esquecer, e conto-vos o episódio, que fiquei, eu era uma rapariga era uma rapariga e dois rapazes que ficámos lá a dormir, portanto ficámos separadíssimos na casa, e eu fiquei num quartinho, ao lado de um outro quartinho, onde dormiam crianças com deficiência profunda. E aquilo que mais me marcou na primeira noite que ali fiquei eu ouvia uns gemidos no quarto ao lado, e claro que não consegui estar deitada, e lá fui ver quem gemia, e quem gemia era um pequenito que tinha uma hidrocefalia marcadíssima, portanto uma cabeça enorme, um corpinho pequenino, miúdo já com uns 4 anos, mas com uma cabeça muito grande e um corpo muito magrinho. Pronto, uma hidrocefalia para quem esteja dentro destas coisas, com duas feriditas na cabeça, porque já não havia posição em que o havíamos de ter, e o miúdo chamava-se Ricardo, e eu ali estive ao pé do Ricardo, durante aquela noite e durante as noites seguintes, fui-me afeiçoando ao Ricardo, fui-me habituando à monstruosidade da malformação do Ricardo, a pontos de uma certa manhã a irmã me ter pedido para dar banho ao Ricardo, porque ele tinha que ir a uma consulta. E dar banho ao Ricardo era difícil, porque tínhamos que segurar a cabeça, que era muito grande, ao mesmo tempo que lhe dávamos o banho. E eu estava no 11º ano, portanto eu era uma miúda pequena. E aquilo deu de tal maneira volta a tudo em mim, que a minha vida a partir dali mudou à conta deste pequeno Ricardo. E mudou em quê? Em que é que eu passei a olhar para as irmãs como um modelo, e em que é que me marcou a minha vida? Em primeiro lugar, este olhar para um outro que pode ser doente, deformado, pobre, que cheira mal, que tem feridas, olhar para ele e ver nele um outro Cristo. Olhar para ele e ver nele Jesus. As irmãs explicaram-me: Cátia, só vais conseguir dar bem ao Ricardo se vires nele Jesus. E a gente pensa: eu não posso deixar de dar bem a Jesus, não é? E eu era mínima, e portanto agarra no Ricardinho e dá bem ao Ricardo. E portanto esta ideia de olha para esta pessoa e vê nela Jesus. Jesus está, e nós temos esta noção da nossa vida espiritual, não é? Jesus faz-se presente no outro. E então, mas é muito fácil ver Jesus presente nos meus filhos, que são lindos e encantadores. Agora, ver Jesus presente numa criança mal formada, numa criança com ferida, ou num velhinho, na mesma medida, foi para mim uma descoberta avassaladora, de tal maneira que eu decidi, depois destas férias, que ia ser enfermeira, nada mais, nada menos do que enfermeira. O meu pai teve 3 fanicos, se não morreu naquela altura, é sinal que é um homem verdadeiramente forte, porque eu tinha, quando fiz depois o 12º ano, o meu pai sempre naquela, ela vai desistir da enfermagem, mas eu entretanto comecei a ser voluntária das irmãs. Quanto mais lá ia, quanto mais ia para os bairros, mais enfermeira queria ser, e fiz, entretanto, o meu ano foi um ano atípico. Fizemos, não sei se alguns de vocês se recordam, a PGA, para entrar na universidade, a Prova Geral de Acesso. Eu sou do ano das 3 PGAs, foi assim uma efeméride. E então, fiz 3 PGAs e tive a mais baixa, 94%. Portanto, o meu pai sonhava que a filha havia de ser médica, mas a filha foi para a enfermagem. E o meu pai, coitadinho, sofreu horrores. Claro, depois já se pacificou com a situação e aceitou plenamente. Mas a questão aqui foi: porque a enfermagem e não a medicina, sem tirar qualquer mérito, olho para trás, e acho que também foi um fincapé de miúda adolescente. O servir. Esta perspectiva das irmãs
do servir, do dar bem ao Ricardo, ou seja, do agarrar nestes miúdos, nestes adultos, nestes velhinhos, nestes pobres, nesta gente do bairro, e passei de facto a frequentar o bairro, eu e mais os meus amigos todos do grupo de jovens, e alguns a Inês também conhece, a Sónia Campanice, de quem és comadre, porque és madrinha da Clara, tanto a Sónia, o Vítor, estes nossos amigos, lá íamos todos para o bairro com as irmãs da Madre Teresa, e esta proximidade à pobreza, este tocar a pobreza com toda a dignidade, horizonte. Deu-me horizonte. Fez-me enfermeira, verdadeiramente convicta da enfermagem, e agora, mas que já não exerço, mas não faz mal, sou enfermeira de coração, depois um dia conto-vos o que é que faço na vida, não é para aqui agora chamado, mas sou colega da Inês, ela não é enfermeira, portanto alguma coisa faremos em comum. Agora dizer-vos o que é que me marca na mensagem delas depois deste encontro e ao longo destes anos. Em primeiro lugar, marca-me o abandono destas mulheres à providência divina. Para mim é uma lição tremenda. E conto-vos uma história rápida. Um dia, tinha acabado de tirar a carta de condução, portanto era uma aventura ir a Setúbal de carro, Renault 5, não imaginam, azul shocking, aquilo era uma aventura, com o carro cheio de gente e lá íamos nós. E o pai de um dos amigos tinha uma quinta com legumes e disse-me: Cátia, tenho aqui imensos legumes, leva os legumes para as irmãs da Madre Teresa. E então levei o carro cheio de legumes até ao teto e mais uns donativos em dinheiro. Sabia que as irmãs não recebiam, porque elas não recebem dinheiro diretamente. Passámos no supermercado e comprámos o que é que queremos de comprar com o dinheiro, não sabíamos muito bem, não havia telemóveis para telefonar, irmão, o que é que precisa, não é? Portanto, nada disso. Então fomos ao supermercado e comprámos, pensámos, fraldas, why not? Vamos comprar fraldas. E chegámos às irmãs, carregados de legumes até às antenas do carro, e mais não sei quantos pacotes de fralda que tínhamos comprado no caminho, e quando as irmãs viram os legumes e as fraldas, olhem, vocês não imaginam, só faltava dançarem à volta do que nós levávamos. E depois explicaram: Cátia, nós não tínhamos mais legumes e as fraldas estão a acabar. E isto é uma constante na minha história com elas. Deus diz-nos umas às outras o que é que nós precisamos, o abandono à providência. Dizia: olha, irmã, mas não tinha fraldas e não ia comprar fraldas. Ok, eu sabia que alguém nos traria fraldas, alguém nos traria, e nós trouxemos fraldas. Eu tenho N situações desta natureza, N. A última foi agora a semana passada com um fecho de um casaco que era preciso arranjar, não havia modista para arranjar o fecho do casaco da irmã, e fui a uma senhora lá do meu bairro, velhinha, velhinha, a senhora consertou-me o fecho, no sentido de as coisas mais insólitas do abandono à providência divina, eu aprendi com estas mulheres. E de facto, na minha vida, e tenho andado sobretudo por África, durante o meu percurso vivi muito tempo em missões em África, e esta marca de Deus não me vai faltar, Deus não me vai faltar, aprendi com elas este abandono e esta confiança que de facto marca muito a minha vida. Outra coisa que marca muito a minha vida com elas é a certeza de que Deus não nos abandona nunca. Não é só questão da providência, no domínio material, mas é também a certeza de que Deus não abandona a nossa história. E dou-vos muito rapidamente a história que mais marca, se calhar, a minha vida. Foi justamente quando eu decidi, pronto, decidi que havia de ser enfermeira, contra um bocadinho ali a vontade da família. Avancei, estudei, na altura eram 3 anos, estudei enfermagem. Entretanto, os miúdos lá naquela casa vão mudando, porque uns são adotados, outros voltam para as famílias, outros vão mudando. E, de facto, outros falecem, os mais doentes, e durante este período eu soube que o Ricardo, aquele menino da minha viragem, tinha sido acolhido por uma família de acolhimento de Lisboa. Pronto, nunca mais vi o Ricardo, nunca mais, portanto, muito tempo deixei de ver o Ricardo. Entretanto, terminei o curso de enfermagem e não sabia muito bem para onde ir, porque na altura havia muito emprego, na altura era fácil escolher para onde ir. E concorria a vários sítios, na dúvida sempre do que é que havia de fazer. E a certa altura acabei por escolher, mas escolhi com dificuldade. Fiquei no Hospital Dona Estefânia e, de facto, era um hospital que eu queria, por ser a pediatria, mas a vaga que me atribuíram foi na cirurgia pediátrica e eu não queria logo começar pela cirurgia. E pedi muito a Deus que me confirmasse se aquele era o lugar para mim. Pedi imenso à Madre Teresa que me confirmasse se era ali na cirurgia pediátrica, porque eu achava que ainda não era aquela a minha especialidade. E pronto, mas lá fui, e no dia 9 de setembro de 1995 entrei pela primeira vez como enfermeira
no Hospital Dona Estefânia, no serviço 4-1, cirurgia pediátrica dental. Mas pedindo a Deus que me confirmasse se era mesmo aquele sítio, porque tinha tido um montão de outras hipóteses também muito aliciantes. E a enfermeira-chefe fez comigo o percurso pelo serviço a apresentar-me os quartos e tudo. E a certa altura passámos num quarto e ela disse: Olha, Cátia, ali está um menino que está em isolamento. Vou-lhe apresentar, mas é um quarto que só entram determinados enfermeiros porque ele está muito mal e está em isolamento. Eu, muito bem, mas ela foi lá apresentar-me quem era o menino que estava em isolamento e que estava muito mal. Pois é, Renata, era o meu Ricardinho, era o Ricardo. Eu voltei a encontrar o Ricardo e olhem, ele veio a falecer no meu turno. Portanto, é impossível que eu não me emocione. E, portanto, ou seja, Deus cuida de nós, quer dizer, quando nós não sabemos o que fazer da vida, quando nós não sabemos para onde ir, Deus agarra em nós e caminha connosco. E, portanto, olhem, a partir dali não tive a menor dúvida que o meu lugar era a enfermagem. Hoje olho para trás e penso que Deus Nosso Senhor também brinca connosco, porque eu que gosto tanto de ser enfermeira, hoje não exerço enfermagem, faço outras coisas das quais também gosto muito, mas aprendi com as irmãs a ter muita confiança que Deus cuida de nós e nos vai dando sinais, se nós estivermos atentas, de que de facto Ele está connosco e que caminha verdadeiramente connosco. Depois, outra marca, portanto, esta questão da providência, a questão de que Jesus cuida de nós, outra marca muito grande delas, para mim, é a alegria. É a alegria. É impossível não se estar bem disposto com elas. Impossível. A alegria. Agora, há algumas semanas, na Casa de Chelas, que é onde eu agora sou voluntária, havia uma senhora que estava, Dona Alice, estava mesmo mal, portanto, achávamos que havia de falecer. E pela primeira vez eu assisti à administração do sacramento da Santa Unção ali naquela casa. Olhem, e foi uma alegria. Até o senhor padre se emocionou, porque elas cantaram, rezaram, mas com uma alegria tão grande que apetece ir para o céu. Quer dizer, apetece de facto viver a Santa Unção daquela forma. A alegria marca-me muito. E outra coisa que me marca muito nestas irmãs e na Madre Teresa, e penso que muitas de vocês estarão a par disto, a Madre Teresa veio a saber-se já depois da sua morte, e que a Madre Teresa passou muitos anos naquilo que espiritualmente se chama noite espiritual, noite escura, como ela chamava. Ou seja, a Madre Teresa durante muitos anos e até ao final da sua vida teve uma crise de fé enorme sem ser crise de fé, ou seja, ela não sentia Deus. Não sentia, ela rezava sem sentir nada, não tinha qualquer consolo de Deus. Depois interpretou isto, e vale muito a pena ler o que a própria Madre Teresa escreve a este propósito, interpretou isto como viver o verdadeiro abandono que Jesus sentiu na cruz. Mas o que é certo é que ela, durante anos, não teve qualquer consolo espiritual. Apesar disso e de não ter qualquer consolo espiritual, ela nunca deixou de rezar, ela nunca deixou de cumprir a sua missão, nunca deixou de ser verdadeiramente apaixonada por Deus, ainda, ainda que não sentisse absolutamente nada. Olha, isto para mim é uma lição enorme. É que nós, na vida, tantas vezes temos que permanecer no amor quando parece que o amor desapareceu. E isto para mim dá-me imensa força no meu cotidiano. O permanecer, mesmo quando parece que desapareceu tudo, mesmo quando parece que não há razão, perceber que o amor é muitas vezes mais racional do que afetivo. Ou seja, eu posso não sentir, mas ele não deixou de existir. Ele é tão grande que é maior do que eu não o sinto, mas eu sei que ele existe e por isso sou fiel. Este exemplo de fidelidade, de dedicação, para mim é uma marca no meu dia a dia. Se calhar há 20 anos não era, mas hoje é. Hoje, que tenho 50, é uma marca. A fidelidade, sobretudo nesta altura da vida em que estamos assim, esperemos que a meio caminho, significa que chega aos 100, mas pronto, um bocadinho, se calhar mais do que meio do caminho, que olhamos e que vemos que tanta coisa que já foi feita, tanta que gostaria de ter feito e não fiz. Senhor, será que estou no sítio certo? Olha, abandona-te, mesmo que não sintas, Deus é muito maior, Deus nunca te deixa e Deus está sempre aí. E este exemplo vou buscá-lo muito à Madre Teresa. Conto-vos um último episódio, assim, que aconteceu recentemente, só para terem a ideia do quanto o quanto elas me inspiram. Eu fiz 50 anos em junho do ano passado, agora e, e fiz uma festa de anos própria dos 50, pronto. E eu pus ali uma equipa de amigos e o meu irmão a organizar a festa, eu não sabia metade das coisas que iam acontecer, fizeram-me assim umas surpresas enormes e fantásticas.
E eu, no dia dos meus anos, tenho por hábito, vou pelo menos logo cedo de manhã, vou à casa das irmãs e passo pelo menos ali 1 ou 2 horas com elas, rezo com elas, e pronto, faz parte da minha história, ir às irmãs, às missionárias da caridade. E no dia dos 50 anos tinha missa, portanto, a minha festa de anos incluía missa, mas porém, levantei-me cedo e fui à casa das irmãs. No meu silêncio, elas têm sempre missa às 8h30 da manhã, e então eu lá fui na manhã do meu aniversário para a casa das irmãs. E quando entro na capela das irmãs, vejo-as olhar para mim completamente assim, tipo, uau, a Cátia está cá, mas assim muito contentes, muito contentes. Eu percebi, mas como é que elas sabem que eu faço anos que eu não disse nada a ninguém, porque elas todas muito contentes, muito contentes. Depois olhei no quadro onde elas têm as intenções de oração, tinham lá rezar pela Cátia no dia do aniversário. Mas como é que elas sabem? Mas tudo bem, lá estive na missa, o senhor padre rezou por mim, e tu, olha, uma coisa extraordinária, parecia que tínhamos combinado. Então, no fim, o que é que elas me disseram? Cátia, o teu irmão esteve cá e convidou-nos para a tua festa de anos. Mas nós não podemos ir a festas de anos. Quer dizer, estou a ver as missionárias da caridade ir para uma festarola toda fecha, não pode ser, não é? Portanto, nós não podíamos ir à tua festa de anos. E então rezámos a missa por ti, pedimos para celebrar por ti, porque pronto, pela nossa amizade, etc, etc. Mas queríamos tanto ver que estávamos sem saber como fazer para te ver. E olhem, elas não sabiam como é que iam fazer para me ver e eu apareci. Portanto, olhem, foi assim uma emoção, choravam elas e chorava eu. Isto foi agora, em junho, foi há 6 meses, porque de facto esta providência divina que se apodera de nós e que nos acompanha. Eu acredito piamente, e vou terminar, porque já percebi que o tempo está a acabar, não é, Inês? Ou não? Ainda Mais ou tens menos. 10 minutos. Ainda tenho, que bom, eu aqui a pôr o Sim. speed ainda tenho um bocadinho, pronto. Então, mas vou avançando. O que é que eu gostaria de vos deixar aqui de mensagem? Em primeiro lugar, que estas coisas que me acontecem com os missionários da caridade acontecem com todas nós, nos novos cantos da nossa vida. O que eu aprendo com estas irmãs é, de facto, este abandono, esta confiança em Deus. E a confiança, nós trabalhamos a confiança quando somos pobres na nossa vida. A confiança testa-se de facto quando nós deixamos de ter, seja o que for, quando nos esvaziamos. É assim na nossa vida. Quanto mais vazios estamos, mais aptos estamos a confiar. Porque se temos o conforto e se estamos cheios, bom, já está confortável, não é? Portanto, não há que confiar, não é necessário confiar. E de facto, esta vivência da pobreza destas irmãs é isto que me traz para a minha vida. E eu estava no 11º ano, quando esbarrei com a pobreza, quando esbarrei com a dificuldade de dar bem ao Ricardo, de ir para os bairros, de ver a miséria, de ver os toxicodependentes, de ver aquilo tudo que via. E hoje sou a mulher que sou, devo muito à Madre Teresa, devo muito a São João Paulo II também, uma dupla que para mim me marca em grande, mas hoje o tema é Madre Teresa. E o que é que eu vos queria dizer? Como mãe, como mãe, como tia dos meus sobrinhos. Nós hoje vamos às missionárias da caridade e levamos os nossos sobrinhos atrás e os nossos filhos. Costumo ir às irmãs à segunda-feira à missa às 8h30 e vai comigo a minha sobrinha Maria, que está a estudar medicina, vai comigo, vem às missionárias, vamos à missa e a seguir eu levo a Maria, ela vai para o Hospital de Santa Maria e eu vou para a AES. Que bom que é, que bom que é que eu hoje levo os meus filhos às irmãs, que os meus filhos andam na casa das irmãs como se fosse a casa deles e que os meus sobrinhos fazem a mesma coisa. Aquilo que foi importante para mim, que venha a ser importante para eles. Não tenhamos medo que os nossos filhos barrem com a pobreza, que os nossos filhos barrem com a miséria, não. Que eles barrem no sentido de perceber que ali Deus também chama, que ali Deus está e que ali a caridade é testável assim a cru e a seco. Hoje em dia protegemos imenso os miúdos de cenários mais dolorosos e de cenários mais, enfim, que achamos mais violentos. Noutras violências não nos importamos, mas estas violências parece que nos importamos. Pois o que vos digo é que não nos importemos. Se eles querem fazer voluntariado, que os ajudemos a que façam. Porque a mim o voluntariado moldou a minha vida e eu era apenas uma miúda do 11º ano. Este é um ponto que eu gostava de vos dizer. Depois, também dizer-vos que, que vale a pena nós olharmos, quando olho para trás e penso o quanto devo à Madre Teresa de Calcutá, apesar de não ter vocação de consagração e de não ser uma vocação das missionárias da caridade. Pensar que na nossa vida todas nós temos de certeza pessoas, personagens, figuras, santos que nos marcam, por quem temos devoção. Isto enriquece a nossa vida, enriquece a nossa vida. Vale a pena nós olharmos para trás e darmos graças a Deus por aquilo que Deus constrói connosco
ao longo dos dias da nossa vida. E que todas nós tenhamos essa possibilidade de olhar para trás e pensar que bom que é, que há na vida de cada um, de certeza, quem nos marca desta forma. E ao mesmo tempo pedir a Deus que nos ajude a deixarmos, os franceses têm uma expressão emaravilhar, não sei se isto se diz em português ou não, mas deixarmos emaravilhar por aquilo que se cruza connosco, que às vezes é tão diferente do nosso cotidiano, mas que tanto nos leva a ele. E bom, termino por aqui dizendo-vos que, de facto, olhem, tenho sempre uma Madre Teresa comigo, anda sempre uma Madre Teresa comigo. É assim uma segunda família, aprendi a rezar em inglês com elas, vocês não imaginam o que é rezar em inglês com as irmãs, e marca-me muito este ano, então, uma oração que elas rezam, que a Madre Teresa compôs, em que a Madre Teresa pede, Senhor, ajuda-me a que eu possa refletir a tua luz, que na minha luz, quem me vê, veja a tua luz. E eu peço muito isto a Deus, que se eu puder ser para os outros, a Inês há bocadinho falava da inspiração na nossa vida, não é? Se eu puder inspirar alguém, que não seja eu, mas que seja Deus que passa por mim e que inspire através de mim. E isto eu aprendo muitíssimo com a Madre Teresa, que era uma fraca figura, uma senhora pequenina e enrugada, bom, e que não devia muito à beleza, como ela própria dizia, e que no fim é uma mulher tão grande, a grande missionária do século XX, uma das grandes santas do século XX. Obrigada, Inês, por esta oportunidade. Não sei se fico por aqui, se me queres dizer alguma coisa ou se alguém me quer fazer alguma pergunta. Obrigada, ainda temos 4 minutos e 45 segundos, portanto, ainda podemos deter-nos nestes ensinamentos que tu falaste, o abandono à providência e de que Deus não nos abandona e que de facto há sempre motivos para nós nos mantermos alegres. E, e foi impactante a história do Ricardo. Eu acho que já tinha ouvido, mas de facto ouço com o entusiasmo da primeira vez e Mas há fica. imensas histórias deste Sim, género. Mas na nossa vida, o que se passa com os missionários da caridade passa-se connosco, não é? Aqui passa-se connosco. Agora, tenhamos é a delicadeza de estar com sensibilidade para abertos, perceber não é? estes sinais que Deus nos dá. Sim, também há outra coisa na Madre Teresa que marca muito, que é ter um propósito, quer dizer, para que é que eu vivo? Eu vivo Uhum. para cuidar dos mais pobres dos pobres, não é? A caridade é um mote delas, mas cada uma de nós, para que é que eu vivo? A Madre Teresa, muitas vezes, quando gostava a fazer as coisas, por exemplo, limpar casas de banho lá em Calcutá, aquilo deve ser medonho, eu nunca fui. Mas quando as irmãs mais novitas estavam agoniadas, a Madre Teresa dava-lhes assim uma força, dizia, para que é que tu estás aqui? Para quê? E elas, tumba, lá, força para limpar a casa de banho. De facto é este para quê, não é? Eu não faria isto por todo o dinheiro do mundo. Não sei se sabem esse episódio, Inês, conto-nos tanto uma princesa lá Sim, do, sim. já não me lembro de que país, que perguntou que viu umas irmãs noviças a lavar uma casa de banho e fez um ar enojadíssimo e disse: Eu não faria, uma casa de banho, daquelas dos moribundos, eu não faria isto nem por todo o dinheiro do mundo. E a irmã olhou para ela e disse: Olha, eu também não. Quer dizer, não é por todo o dinheiro do mundo, não é? Não é por todo o dinheiro do mundo, é por amor. É este viver por amor que acho enfim, que nos há de viver, que nos há de dar de viver. Renata pergunta se é possível partilhar. Sim, eu vou fazer-vos chegar a oração da Madre Teresa e também, depois através de Um Inês, vídeo. aqui uns filmes, um vídeo que eu gostava de projetar, mas não conseguimos aqui por causa do som, mas eu envio-vos, está bem? Tá Prometo. bem. Obrigada. Boa. Nada, Tá bem. nada, Renata, adeus. Obrigadíssima, Kátia. Muito Beijinho, obrigada por tudo. Deus. Foi ótimo. Muito Muito obrigada. Adeus, obrigada. Inês. Obrigada, boa Adeus. Obrigada. noite. Obrigada. Boa Obrigada a noite. todas.